Galerinha, agora questão 23 do vestibular da UFSC, tá? Uma questão bastante contextualizada sobre o emplasto Brás Cubas aí, uma referência a uma obra que estava ali nas leituras obrigatórias, então a importância também na prova de matemática que fala sobre o emplasto Brás Cubas. Os professores de literatura vão poder falar um pouquinho melhor, né? Mas é um remédio e a gente vai ver tudo que tem nessa questão aí sobre isso agora. Então, galera, questão 23 aí, tá? Do vestibular da UFSC. A gente tem aqui um que vai falar sobre o texto Memórias Póstumas de Brás Cubas, é uma obra que estava nas leituras obrigatórias, né? Então, no primeiro momento ali, ele está falando só sobre o texto, ele fala um pouco sobre a hipocrisia, egoísmo, futilidade, fala sobre ironia, pessimismo, melancolia, mas aqui a gente vai tratar mais a parte da matemática ali, tá? E aí no 01, na proposição 01, eles têm assim, ó. Em um dos capítulos do livro, o autor afirma ter contraído um empréstimo para poder presentear a sua amada. Então, já que eu estou falando de empréstimo ali, a gente vai calcular uns juros. E ele tem ali a citação no texto, ele fala: se considerarmos que Brás Cubas tomou um empréstimo de 110 contos de réis, então eu tenho 110, mas com juros simples, essa parte muito importante, de 8% ao mês, e Brás levasse 3 meses para pagar a dívida. O valor total teria que ser maior que 30. Então, já que eu tenho juros simples, vou usar o nosso famoso J-Cit. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. A taxa e o tempo ali estão conversando, né, em meses. Então é só calcular. J é igual a 110 vezes 8%, eu tenho 0,08, não vai confundir com 0,8, vezes 3, e eu quero saber se essa conta aqui vai dar mais que 30. Para dar mais que 30, galera, percebe uma coisa, isso aqui, ó, tem que dar mais que 10, né? Porque quando eu multiplicar por 3, vai dar mais que 30. Aí, o que que eu pego? Vou fazer essa conta. 110 vezes 0,08 é a mesma coisa que 11 vezes 0,8. E 11 vezes 0,8 é muito mais fácil, né? É só fazer 8 mais 0,8, que dá 8,8. E isso aqui, com certeza, menor que 10, que vai resultar nesses juros aí. Menor que 30, beleza? Então, proposição falsa. Vamos para a próxima. Daí, galera, agora a proposição 02, ele fala assim, ó, na volta de Brás Cubas ao Rio de Janeiro, relatado no livro, o autor realiza uma viagem de navio. Ok. Sabendo que, na viagem, o trajeto percorrido havia sido de 7.680 quilômetros, informação importante, a uma velocidade média de 8 quilômetros por hora, então eu quero saber a duração da viagem em dias. Então, rapaziada, tranquilidade, fazer uma regra de 3, beleza? Na regra de 3, a gente vai fazer qual regra, né? Eu tenho aqui que usar 8 quilômetros por hora. Então, aqui eu vou ter quilômetros e aqui eu vou ter hora. Então, se eu faço 8 quilômetros em uma hora, em quanto tempo eu faço 7.680 quilômetros, beleza? Vamos multiplicar cruzado, eu tenho que 8x é igual a 7.680 e o x vai ser 7.680 dividido por 8. Tem que fazer a conta, beleza? Na hora que tu fizer essa conta aí, você chega no 960. É incrivelmente importante você saber o que é esse 960. É 960 horas, beleza? Então, se você olhar a nossa afirmativa ali, isso está em dias. Então você tem que saber quantos dias dá 960 horas. Dá para você fazer outra regra de 3, porém, o que eu faço? Tenho 960 horas, vou ter que dividir por 24 e fazer quantos grupinhos de 24 eu consigo formar com isso aqui, beleza? Lembrando que 96 e 24 tu já consegue fazer uma analogia ali que são múltiplos, né? 4 vezes 24, então isso aqui vai dar 4 vezes 24 vezes 10 sobre 24. Isso aqui dá 40. 40 o quê? 40 dias. Então a viagem do nosso querido Brás Cubas até o Rio de Janeiro levou 40 dias, uma viagem, acredito que bastante melancólica. Vamos para a próxima. Então, galera, item 04 sobre o emplasto Brás Cubas, que é aquele remédio criado aí por ele.
e ele fala sobre esse remédio, sobre a comercialização em caixas. Então a gente vai para a parte matemática, que diz assim, ó, considere a comercialização desse suposto medicamento em caixa com 12 unidades, cada uma vendida por 63 contos de réis. Então aqui eu tenho 63 contos, beleza? O custo de produção de cada unidade desse remédio aí foi de 2. Então aqui eu tenho 2. E cada embalagem que agrupa 12 unidades custa 1. Com isso eu consigo calcular o meu custo total e depois consigo calcular o meu lucro, que é justamente o que ele vai pedir. Eu quero saber, para a produção e comercialização de 480 unidades, quanto que será o lucro, né? Então vamos calcular isso, tá? Então pensa comigo, eu tenho 480 unidades. Dessas 480 unidades, eu vou separar em caixas, cada caixa com 12. Vou pegar esse 480 e dividir por 12. Isso vai me gerar 40 caixas, beleza? Então eu vou ter 40 caixas, mas quanto que custa essas 40 caixas para mim, né? Então pensa comigo, eu tenho 40 caixas, né? Então dá uma olhada, cada unidade custa 2, porém em cada caixa eu tenho 12 unidades e eu tenho 40 caixas. Então aqui eu vou ter que fazer essa conta. Na hora que eu faço essa conta, isso aqui já me dá um custo de 960 contos de réis, beleza? Só que não acaba aqui não, tá? Aqui eu tenho o custo da embalagem em caixa. Na hora que eu tenho esse custo aqui dessa embalagem, eu vou ter que considerar um conto para cada caixa, ou seja, 40. Somando esses dois, no total, tá? No total, eu tenho 1000 de custo. Para eu calcular o meu lucro, eu vou fazer o quê? Eu vou ver por quanto que eu estou vendendo isso, tá? E diminuir. Então, cada caixa está custando 63, lembra? Então, eu vou fazer 63 vezes 40, que eu estou vendendo 40, e na hora que eu fizer isso, vai dar 2.520. Na hora que deu esse 2.520, eu tiro meus 1000, que era o quanto que foi o meu custo de produção ali, né? E vai ter exatamente 1.520 contos de réis, como ele falava no texto, verdadeiro para a gente agora. Show? Daí, galera, última proposição aí da nossa questão 23, tá? Proposição 8 dessa questão tão contextualizada aí. E vamos nessa. Então, o Cotrim, personagem citado ali, era conhecido por sua avareza e também por despertar a filantropia dos outros. Top! Agora vamos para a parte de matemática que começa a partir daqui, tá? Então vamos nessa. Suponha que Cotrim doou 240 contos de réis para a Irmandade e divulgou no jornal que essa doação era equivalente a 2/5 do valor total que ele economizara em um mês. Show de bola? Então tá, com a redução dos gastos supérfluos, ok. Dessa fórmula, o valor total economizado. Então aqui eu tenho uma questão de frações, né? Frações. Então ele doou 240 e isso aqui representa, é igual a 2/5 do valor total. Esse valor total eu estou chamando de x, beleza? Valor total. Agora, galera, resolver uma equação do primeiro grau ali, né? Vou multiplicar dos dois lados por 5 e dividir os dois lados por 2. Então, primeiro vamos dividir tudo por 2. Então, isso aqui vai dar 120 é igual a x sobre 5. Multiplicando tudo por 5, eu tenho que x é igual a 600 contos de réis, como a gente estava previsto aí. Então, a prova de matemática sempre tão melancólica, dessa vez aí foi mais tranquila aí para a gente nesse ano aí de 2026, beleza? Questão 23 resolvida aí para gente do vestibular da UFSC aí 2026, questão bem contextualizada, misturada com literatura. Deixa aí nos comentários se tu achava que ia ser assim, já tinha visto alguma vez. Eu duvido, porque na UFSC mesmo, primeira vez que aparece na prova de matemática essa contextualização tão forte assim, né? Com as obras literárias.
Se inscreve no canal, manda pro teu amigo que fez vestibular aí, que tá estudando nessa fase, e a gente se vê na próxima. Tchau!